aproveite a oportunidade. Às vezes a gente fica travado em algumas coisas que nos impedem de fazer a matrícula do rema. Eu digo para você, vá e faça pela fé. E aí você vai descobrir o que é fazer o rema. Fazer o rema só sabe quem faz. Não adianta eu falar que é bom, não adianta eu falar que é maravilhoso. Que quando você fazer, você vai entender que é melhor do que eu te disser, eu te falar. Glória a Deus. Eu gostaria de saber agora de quem está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém aqui que está nos visitando hoje pela primeira vez? Irmão, é um prazer te receber aqui. Daqui eu estou te vendo muito, muito bem. Mas eu queria pedir para você, por gentileza, você ficar em pé, para toda a igreja te ver. Em nome de Jesus. Amém. A igreja já sabe o que fazer, né? Sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês. Amém. Gostaria muito que você mandasse, se você for de outra igreja, um abraço para o seu pastor, para a sua liderança. E se vocês não estiverem congregando, eu gostaria de convidar vocês para congregar juntamente conosco. Porque aqui é um lugar que realmente nós temos a palavra, temos a fé. Aqui é um lugar realmente onde a palavra de Deus ela é pregada com integridade. Glória a Deus. Vamos para outra parte também muito importante, que é dízimos e ofertas. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Gênesis capítulo 26, 1. Gênesis 26, 1. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu disser. Agora pula lá para o 12, por favor. O 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, e prosperou, ficou o quê? Riquíssimo. Então você veja aqui que existia uma fome maior do que a do tempo de Abraão. Se no tempo de Abraão a seca era grande, a fome era grande, no dia de Isaque era maior ainda. E aí o que acontece? Quando tinha fome, quando tinha pobreza na terra, todo mundo corria para o Egito. Todo mundo corria para o Egito. Mas quando o Isaque ele ia para o Egito, Deus disse: não, fica nessa terra. Deus deu uma instrução para Isaque de ficar naquela terra. Ir para o Egito é o que todo mundo faz quando tem assim um pensamento humano. Não, essa é a minha solução. Essa é a minha forma de resolver o meu problema. Vou para o Egito. Mas Deus, Ele tem uma direção para você. E você tem que ficar firme em toda a direção que Deus te dá. E aí Deus deu uma direção para Isaque. Isaque, não vai para o Egito. A gente indo para o Egito também, a gente vê pessoas que procuram ser medíocres, pessoas que procuram ser medianas, pessoas que procuram fazer o que os outros fazem, mas nós temos que fazer o que Deus mandar a gente fazer, o que Deus pedir para a gente fazer. E aí como você vê aqui na passagem, Isaque, ele obedece, e mesmo diante daquela seca, aquela fome, ele plantou. A gente tem que plantar pela fé. Provavelmente ali não era um momento de se plantar, mas pela fé e pela palavra de Deus, ele plantou. Nós temos que obedecer essa visão espiritual. Mesmo que humanamente pareça ser contrário, mesmo que humanamente pareça ser difícil, mas se Deus te deu uma direção, se Deus mandou você empreender, se Deus mandou você confiar, você deve fazer o que Deus falar. E aí quando Isaque ele plantou, ele colheu, ele ficou rico. Humanamente falando era complicado, era difícil, mas pela fé e obediência à palavra, ele plantou e ele colheu. E é como eu estou dizendo para vocês, ele ficou riquíssimo. Nós temos a palavra, nós temos a instrução, nós temos que andar pela fé. Por mais que às vezes pareça complicado, por mais que às vezes seja difícil, mas a fé é o que move montanhas.
Mas só que você tem que falar para a montanha. E falar o quê? Com fé. Então, quando Deus te der uma direção para ofertar, oferte. Quando Deus te der uma direção para dizimar, dizime. Você ofertando e você dizimando, também é propósito de Deus, também é a visão de Deus. Então, faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Não de uma forma humana, mas uma forma que vem ser movida pela fé. Glória a Deus. Amém? Então eu te convido a você ofertar. Você pode ofertar em dinheiro pelo envelope que está na frente aí. Você pode ofertar pelo Pix, você pode ofertar pelo cartão. Então o que não falta são meios de você ofertar. Amém? Eu vou fazer minha oferta. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho de paciência aqui. Amém? Vocês sabem que o aplicativo do banco às vezes demora um pouco, né? Mas eu vou fazer aqui a minha oferta. E eu gostaria de convidar você para aproveitar esse momentinho que eu estou fazendo aqui também, para fazer sua oferta. Pega um envelope aí. O Pix da igreja já está salvo aqui, como está salvo no seu aparelho. Estou achando, estou procurando. Amém? É porque às vezes esse aplicativo demora, né? Então eu vou fazer aqui minha oferta. Glória a Deus. Vá preparando sua oferta aí também, no envelope. Amém, são muitos zeros. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos apresentar o Senhor? Levante sua mão, levante seu celular, levante o envelope. Em nome de Jesus, vamos usar nossa fé. Pai, obrigado, meu Deus. Porque nós sabemos que existe um mover espiritual. Um mover de fé, meu Deus. E eu creio que muitas pessoas estão usando sua fé agora, meu Deus. E estão seguindo a tua direção, ó Pai. E vão semear na tua casa. Vão semear para o Senhor, meu Deus. E essas pessoas, meu Pai, vão colher poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Traga-se aqui seu envelope do dízimo e dá oferta. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Jesus
mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, aleluia. Senhor, o Senhor é o bem mais precioso das nossas vidas. Senhor, nós te amamos, nós te bendizemos nessa manhã, Senhor. Obrigada, Pai, por esse lugar que nós temos para congregarmos, para recebermos da Sua palavra, para recebermos da Sua unção. Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós temos um lugar para sermos ensinados, para não andarmos no erro, para não sermos enganados, Senhor, mas para vivermos a plenitude do que o Senhor preparou para nós. Pai, eu creio que o Senhor tem planos de paz, que o Senhor tem planos de alegria, que o Senhor tem um futuro glorioso para as nossas vidas, Pai. E nós sabemos que tudo aquilo que viveremos e provaremos nessa terra, Senhor, depende da Sua palavra, do quanto nós acolhemos a Sua palavra, do quanto nós praticamos a Sua palavra. E eu declaro, Senhor, o nosso coração sendo uma boa terra. Eu declaro, Senhor, que a semente incorruptível da Tua palavra vai produzir os frutos nas nossas vidas, na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Essa palavra não voltará vazia. Nós vamos avançar, nós vamos crescer e nós vamos prosperar naquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, para o nosso chamado, para a nossa igreja nesse lugar, Pai. Ah, Senhor, como nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua poderosa palavra. Ah, Senhor, porque através do conhecimento da Tua palavra nós temos vivido tanta coisa, Senhor. O Senhor tem nos feito tanto bem. A Tua palavra mudou a nossa vida. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu declaro, Senhor, que nós vamos sair daqui diferentes, em nome de Jesus. Mais cheios da Tua palavra, mais cheios do Teu Espírito, Senhor. Reabastecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos, bom dia. Você pode se sentar, gente, muito obrigada. Vocês são um sucesso. Tudo vai bem com vocês? Glória a Deus. Tudo vai bem e só vai melhorar. Amém? É isso que a gente tem de certeza no nosso coração, porque é aquilo que a palavra de Deus diz, que o Senhor, a vida do justo é como a luz da aurora, e ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. A palavra de Deus é uma palavra carregada de boas notícias, de transformação, de mudança, de projetos de sucesso e de coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Você poderia, por gentileza, abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4. Nessa manhã, o Senhor colocou no meu coração para nós falarmos sobre anulando sofismas e vivendo o plano de Deus. Amém? E enquanto você abre a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, eu quero falar um pouco a respeito desse tema para você. Quando nós nascemos de novo, que nós recebemos Jesus, queridos, e o irmão Reiga, ele ensina bastante sobre isso, né? Que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos em um corpo. Quando nós nascemos de novo, que nós recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, o nosso espírito está pronto. Tudo no nosso espírito está pronto. Mas nós temos uma alma que precisa ser renovada. Nós temos uma mente que precisa ser renovada pela palavra de Deus. E por que é necessário isso? Porque quando nós recebemos Jesus, a despeito do tempo que cada pessoa recebeu Jesus, a sua mente, a minha mente pode estar carregada de informações e de ideias, de pensamentos que são contrários à palavra de Deus, que não agradam a Deus. Ou são pensamentos e ideias que nós recebemos ao longo da nossa vida por meio da criação que nós recebemos, amém? E então, quando nós recebemos Jesus, o apóstolo Paulo fala isso à igreja de Roma e ele diz, olha, eu peço a vocês, eu oro para que vocês renovem a mente de vocês.
Por quê? Porque é através da palavra de Deus que nós vamos nos alinhar a nossa mente, alinhar o nosso pensamento, para que a gente possa viver os planos que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Eu sei que muitas informações chegaram a nós antes de nós recebermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E é nossa responsabilidade tirar os pensamentos, as ideias, os sofismas, ideologias, pensamentos que são contrários à palavra de Deus, que estão regindo a nossa vida, e colocarmos os pensamentos e as ideias e os planos e os projetos de Deus. Amém? Não adianta a gente imaginar assim, eu recebi Jesus, hoje eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, mas algumas coisas eu não concordo muito, algumas coisas eu não acho que é dessa forma, como a Bíblia está dizendo, eu acho que não tem esse contexto. Mas a verdade, queridos, é que toda a palavra ela é inspirada por Deus. E ela é útil para a nossa edificação. Ela é útil, o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, e ele diz, olha, toda a palavra de Deus, ela é inspirada e ela é útil para nos educar na justiça, nessa nova posição de filhos de Deus, nessa nova posição de pessoas nascidas de novo, que têm uma aliança com Jesus. Por quê? Porque agora, queridos, o padrão de pensamento de quem nasceu de novo não é o mesmo padrão do pensamento da velha criatura que eu era antes de receber Jesus. Pensamentos formam estilos de vida. É por isso que o irmão Hegel, no livro dele, Pensamento Certo ou Errado, ele fala da importância de nós cuidarmos dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles são resultados, muitos deles, é claro, que vêm as investidas do diabo, vêm aqueles pensamentos contrários que o diabo possa lançar, mas também, os pensamentos, eles também são muito resultado daquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida, e que pode não estar alinhado com a palavra de Deus. E esses pensamentos, essas ideias, aquilo que a gente está crendo, vai gerar um estilo de vida para nós. Amém? E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Como eu disse para você, ideias, elas se tornam estilos de vida. E à medida que eu renovo a minha mente com a palavra, é minha responsabilidade trazer pensamentos que são contrários à palavra de Deus, trazer ideias, porque as ideias, elas geram estilos de vida. Um exemplo, eu não preciso dizimar. Eu acho que o dízimo não é mais para o tempo de hoje. Você entende? Muitas vezes a gente chega na igreja, a gente recebeu Jesus, aí começa a congregar e alguns conceitos nós não entendemos, e aí a gente gera uma ideia. E essa ideia vai conduzir a nossa prática. Você está aqui? Então eu penso, não, o dízimo não é para esse tempo. Portanto, eu não vou dizimar. Eu não acho que isso é uma ideia ou um plano de Deus. Eu acho que Deus não tem nada a ver isso. Eu posso ofertar, vou ofertar sim. Ofertar eu posso fazer livremente. Eu posso fazer como o apóstolo Paulo diz, conforme aquilo que está no meu coração. E eu quero dizer para você que esse pensamento ele é contrário à palavra de Deus. Então, à medida que eu chego e eu penso dessa forma, mas eu aprendo o que a Bíblia diz. Quando o apóstolo Paulo diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus, isso significa que mesmo que um texto esteja numa antiga aliança, ele não é menos inspirado. Eu não posso desconsiderar aquilo que a palavra de Deus diz, porque está no Antigo Testamento. Se está escrito, querido, está escrito para o nosso ensino. É bem verdade que existem realidades que nós já não vivemos no Antigo Testamento, porque a nossa nova posição em Cristo nos traz para uma nova realidade. Mas o que não nos dá o direito de desconsiderarmos o Antigo Testamento, desconsiderarmos a palavra de Deus, achar que é menos inspirado e adotar uma prática baseada nesse padrão de pensamento. O que eu preciso entender, queridos? Eu preciso caminhar por toda a palavra à luz de Cristo.
Tudo no Antigo Testamento, em algum momento, ele vai estar apontando para Cristo. Mas eu quero dizer para você que não se fala de dízimo somente no Antigo Testamento. Se fala de dízimo no Novo Testamento também. E a verdade é que antes mesmo da lei ser estabelecida, o dízimo foi estabelecido. 10% de tudo aquilo que o Senhor faz chegar na sua mão, a Bíblia diz que a primeira citação que foi feita a respeito disso foi quando Abraão voltava da matança dos reis, e a Bíblia fala que ele devolveu dízimos. Então, queridos, eu preciso aprender a palavra de Deus e não refutar a inspiração divina que está na palavra de Deus para fortalecer uma ideia que é contrária à palavra. Amém, gente? Então eu quero dizer para você que lá em Hebreus 7 fala a respeito de dízimo. Lá nesse texto fala que aqui são homens que recebem, mas lá aquele que se testifica que vive. Dízimo é um princípio bíblico, é divino, é nossa responsabilidade devolver 10% daquilo que o Senhor faz chegar na nossa mão. Amém, gente? Esse é só um exemplo de tantos outros, de tantas outras ideias e pensamentos que são sofismas. Amém? O que eu preciso fazer? Alinhar qualquer área da minha vida ao padrão de Deus, ao padrão da palavra. Eu quero que você abra, por gentileza, em João, no capítulo 17, no verso 15, para você entender como Deus considera a sua palavra. Sabe, a Bíblia diz, lá enquanto você abre, lá em Salmo 138, 2, que Deus exaltou a sua palavra e o seu nome acima de tudo, queridos. Acima do que eu acho, precisa estar a palavra de Deus. Não, mas eu acho que é assim. O seu acho está alinhado com o que a Bíblia diz? O meu acho está alinhado com o que a Bíblia diz? Se não, nós precisamos renovar a nossa mente. E o texto de 2 Coríntios, no capítulo 10, diz que quem anula os sofismas não é o Espírito Santo. Não é Deus, somos nós. Submetendo aquilo que nós pensamos e as ideias que estão fortalecendo o nosso estilo de vida e os nossos pensamentos àquilo que a palavra de Deus diz. Eu preciso alinhar os meus pensamentos aos pensamentos de Deus. Eu preciso alinhar a minha vida àquilo que a palavra de Deus diz, queridos, para que eu possa correr no trilho que Deus criou para eu correr, para eu avançar, para eu crescer, para eu prosperar. Amém? E lá em João, no capítulo 17, no verso 15, esse é o momento em que o Senhor Jesus, ele já sabia que estava próximo o tempo em que ele ia entregar a sua vida, em que ele ia ser sacrificado, em que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. E nesse exato momento, Jesus estava falando, orando a Deus pelos seus discípulos, aqueles que o Senhor os confiou enquanto ele esteve nessa terra discipulando, treinando-os. E no verso 15 diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Queridos, nós precisamos nos submeter à palavra de Deus. Acolher a palavra de Deus. Tiago, no capítulo 1, verso 21, diz que nós devemos acolher com mansidão toda a palavra em nós enxertada, porque ela é poderosa. Sabe? Então eu não posso fazer um jejum de alguns versículos. Não, eu considero aquilo que a Bíblia diz sobre dízimos e ofertas, mas eu não concordo com aquilo que se fala sobre os dons do Espírito. Eu considero aquilo que se fala sobre os dons do Espírito, mas eu não acho que o casamento tem que ser assim. Eu não acho que a mulher deve se submeter ao seu marido. Eu não acho que o marido é o cabeça. Por que que ele é o cabeça? Por que que eu não sou o cabeça? Essas ideias e esses pensamentos precisam ser levados cativos à obediência de Cristo. Deus tem princípios. Ele estabeleceu padrões, porque foi Ele que criou o homem, foi Ele que criou a mulher, Ele que criou o projeto instituição, esse projeto maravilhoso chamado família. E ninguém melhor do que aquele que criou algo para saber como funcionar. Aleluia!
Sabe, se você comprar o seu carro lá na Toyota, você compra lá o seu Corolla. Amém, gente? Você compra lá o seu carro novo, 0 quilômetro, cheirinho de novo. Perfeito. Uma semana rodando, aparece algum chiadozinho no motor. Você vai lá na Volkswagen? Não vai. Tem um lugar certo para você levar para consertar. Tem um lugar, a peça certa. Se tiver dentro da garantia, eles querem que você compre tudo por lá. Porque é a garantia de que vai fazer funcionar bem. Tudo na nossa vida tem um Criador, queridos. Ninguém melhor do que Deus para saber como funciona algo na nossa vida. Ninguém melhor do que Deus para saber como a família deve ser regida. Ninguém melhor do que Deus para saber como nós devemos criar filhos no caminho do Senhor. Ninguém melhor do que Deus para saber como o nosso ministério pode ser bem sucedido. Ninguém melhor do que Deus para saber como filhos de Deus devem viver nessa terra. Santifica-os na verdade. E eu queria falar um pouco sobre isso. Eu quero ler o original dessa palavra. Me chamou bem a atenção a respeito disso, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Na verdade, não é desse texto que eu queria ler sobre a tradução, mas é a tradução da palavra aletheia. E um dos significados dessa palavra, da citação do texto bíblico, significa a verdade acima de todas as outras. Num mundo onde nós temos muitas informações, queridos. Hoje tem gente com pós-doutorado em tudo quanto é assunto. A internet pode causar uma overdose de informações para nós. Mas nós precisamos ter cuidado, queridos, em deixar com que a palavra de Deus seja a verdade acima de todas as coisas. Sabe, acima de toda opinião está a palavra de Deus. Eu preciso considerar aquilo que a palavra de Deus diz. Não, mas o que acontece muitas vezes? Acontece que eu concordo com esse determinado assunto, ou então eu não quero me submeter, porque muitas vezes somos confrontados pela palavra. Nós somos ajustados, nós somos alinhados pela palavra de Deus. A gente é confrontado na nossa forma de viver, às vezes no nosso padrão de forma de falar, no nosso padrão, muitas vezes de forma de nos vestirmos, de conduzirmos a nossa família e às vezes até como alguém que é liderado de alguém dentro de um departamento e a gente vai precisar ser ajustado. A gente vai precisar, muitas vezes, receber uma correção, mas a correção não é para matar a gente, a correção é para nos alcançar, é para nos abençoar. Mas sabe, quando a gente está sendo corrigido naquele momento, a gente não gosta muitas vezes. Mas não gostar não significa que nós vamos nos insurgir contra a inspiração que está levando a nossa liderança a nos abençoar. Para que nós possamos correr com leveza, para que a gente possa se posicionar. Sabe, a palavra de Deus, ela não é para ser um peso para nós. Não é pesado servir a Deus. É uma grande bênção, gente. É uma grande bênção nós considerarmos a palavra de Deus. É uma grande bênção, querido, nós temos um lugar para nós sentarmos, para nós podermos ajustarmos a nossa vida e a gente poder viver o plano que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia, você ainda está aqui? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela precisa afetar o meu estilo de vida. E como eu falei, a gente não pode ser seletivo. Eu não posso considerar um texto mais do que o outro. Eu recebo aquilo que se diz a respeito sobre cura, mas eu não respeito aquilo que se diz sobre prosperidade. Eu não concordo com aquilo que se fala, como eu devo me portar com uma liderança. Como eu devo me submeter a uma liderança ou quando honrar. Não, eu concordo que a gente tem que honrar os irmãos. Aqui os irmãos mais necessitados. Não, queridos, nós não honramos por necessidade. Nós honramos por obediência à palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos honrar a todos, aqueles que estão acima de nós, aqueles que estão na mesma posição que nós estamos e aqueles que estão na posição abaixo de nós. Amém? Afinal de contas, fazemos parte do mesmo corpo. Afinal de contas, foi o mesmo sangue que nos comprou. É a mesma eternidade que nós vamos desfrutar juntos. Amém? Então, eu não posso ser seletivo. Eu gosto de, quando falo sobre esse assunto,
citar a respeito de um filho que não come determinado alimento. Não precisa ser um especialista para saber que para a gente se alimentar bem, nós precisamos ter no prato no mínimo 5 cores. Quem nunca já ouviu isso? Quem nunca ouviu está ouvindo a primeira vez. Mas a gente sabe que a gente precisa se alimentar de todos os tipos de nutrientes. Nós precisamos de proteínas, precisamos de carboidrato, precisamos de vitaminas, precisamos de minerais. Não podemos deixar de receber algum nutriente. Às vezes porque não gosto, quem é mãe sabe, quem nunca pegou uma beterraba e uma cenoura, bateu junto com o feijão e botou para o menino comer. Para não deixar que receba do nutriente. Assim é a palavra de Deus, queridos. Deus não quer que a gente cresça deficiente. Deus não quer que a gente cresça numa área e na outra não cresça. Não, nós vamos receber toda a palavra de Deus. Nós vamos acolher a palavra de Deus. Nós vamos nos submeter à palavra de Deus. Amém? Salmos, no capítulo 119, no verso 105, diz assim. Aleluia. Você pode abrir? O Senhor é bom em todo tempo, amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A tua palavra, Senhor, vai me mostrar onde eu estou. Qual a posição que eu estou, mas a tua palavra também vai me mostrar para onde eu vou. Como eu devo estar, o quanto da palavra precisa estar depositado no meu espírito para ir onde o Senhor está me mostrando. Para chegar naquele lugar que o Senhor está me mostrando. Com a minha família, com o meu ministério, servindo ao Senhor, junto com a minha liderança, junto com essa visão e o projeto que o Senhor tem para essa cidade. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Eu queria ler um texto com vocês em Salmos, no capítulo 1, verso 1. Eu gosto muito desse texto. E esse texto diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você observa que existe um ímpio e existe o justo. Amém? E existe uma forma de nós nos conduzirmos. E a forma que nós nos conduzirmos está diretamente ligada às ideias e os pensamentos que permeiam a nossa mente e o nosso coração. Trazendo a nós atitudes, estilos de vida. Antes, o seu prazer, aí ele diz, né, que como esse homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores, verso 2 diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Existe um padrão de comportamento, existe a palavra de Deus, que a gente vai, a Bíblia está nos direcionando a nos alimentarmos de dia e de noite, e existe um resultado daquilo que eu obtenho por meditar na palavra de Deus, por acolher a palavra de Deus. E o verso 3 vai falar sobre isso. Essa pessoa que medita na palavra de Deus, essa pessoa que acolhe a palavra de Deus, essa pessoa que decide viver os planos de Deus, mesmo que precise subjugar a sua carne, se submeter àquilo que a Bíblia está dizendo, através de liderança, através de pessoas que o Senhor coloca para instruir, para aconselhar, para trazer um norte. Essa pessoa, no verso 3 diz, ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! Se você observar bem, nas margens de um rio, onde há árvores, sempre tem folhagens. Onde a palavra de Deus, queridos, está permeando a nossa vida, onde nós estamos considerando a palavra de Deus, haverá uma estrutura, uma estrutura que a palavra cria em nós, e isso vai trazer frutos visíveis. Esses frutos visíveis, queridos, são os resultados do posicionamento que a gente tem na palavra. Os resultados de nós obedecermos os princípios da palavra.
Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, nós já somos abençoados. A Bíblia já diz isso. Não fazemos nada para sermos abençoados. Mas tem gente que tem um sofisma, uma ideia. E às vezes até parece gospel. Às vezes até parece uma ideia assim, de crente. Eu vou servir para ser abençoado. Eu vou fazer tal coisa para ser abençoado, para eu alcançar determinada bênção. Não, queridos, nós não fazemos nada para alcançarmos a bênção. Nós já somos abençoados. Mas o que acontece quando não cumprimos princípios bíblicos? O que acontece é que damos acesso ao diabo, para ele ter acesso à nossa vida. Quando dizimamos e ofertamos, estamos dizendo para o diabo, esse é o meu padrão, eu estou fechado com Deus. Você não tem acesso aqui. A Bíblia diz, num dos livros do irmão Reagan, ele fala que quando estava passando por algumas situações complicadas financeiramente, e o diabo estava querendo se meter na vida financeira dele, ele tinha ousadia para falar, Satanás, eu proíbo você de mexer na minha vida financeira, porque eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante ousado, eu sou generoso e eu ando em amor. Sabe o que ele está dizendo para ele? Eu estou falando para você aqui, o que a minha vida já demonstra. Eu não estou fechado com você, porque eu não estou fechado com você. Você não tem acesso à minha vida. O que é isso? Aquele que está plantado junto a ribeiros de água. Está com a sua vida construída na palavra de Deus, sabe? Deus, Ele vai respaldar a sua vida quando você estiver firme naquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, se submetendo à palavra, cumprindo os princípios da palavra, Deus é o maior interessado em fazer com que eu e você tenhamos sucesso nessa terra. Ele é o maior interessado em ver a gente progredindo ministerialmente. Ele é o maior interessado em ver a gente crescendo, em ver que a Gabriela da velha criatura não é mais a mesma Gabriela. Depois que nasceu de novo. E a Gabriela, depois que chegou no verbo da vida, depois que fez o remo. O que eu estou dizendo para você é que existe um crescimento espiritual que acontece quando nós acolhemos a palavra de Deus e nos posicionamos na palavra. Não vamos ser as mesmas pessoas, queridos. Não vamos ter todo o tempo o mesmo resultado. Eu já falei sobre isso em uma determinada ministração, que antes de chegar no verbo da vida, eu já era crente há muitos anos. Já congregava em uma determinada igreja há 5 anos. Mas sabe, quer dizer, eu não estava posicionada na palavra. De fato, eu nem conhecia muitas coisas da palavra de Deus. E por causa disso, congregava no dia que eu queria. Ceiei nesses 5 anos, eu acho que 2 vezes, porque não tinha o conhecimento da palavra. Não dizimava. Não ofertava, não porque não queria, mas porque não tinha o conhecimento da palavra, não se submetia à palavra. Fazia quando dá certo. Deus não chama a gente para cumprir princípios pela metade. O resultado que nós teremos de ser bem-sucedido em tudo que a gente faz está na intencionalidade de fazermos completamente aquilo que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Aleluia. Eu queria citar para vocês 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1. Aquilo que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Também um pouco a respeito disso. E quando nós falamos sobre anularmos sofisma, para a gente anular sofisma, a gente precisa acolher a palavra de Deus. Eu já citei esse texto para vocês. Tiago, no capítulo 1, versículo 21, diz que eu preciso acolher a palavra que está sendo implantada no meu coração. Porque ela é poderosa. Tem poder na palavra para trazer esse resultado. Mas sabe, queridos, eu preciso conhecer, eu preciso acolher e eu preciso submeter os meus pensamentos à palavra de Deus. Se antes eu não congregava, agora eu entendo aquilo que Hebreus 10, 25 diz. Que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns, quanto mais a gente vê o dia que se aproxima. Congregar é um princípio de Deus, é uma ideia divina para abençoar a Deus. Não, queridos, é para nos alcançar. E 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Como eu disse para você,
o tempo que a gente vive hoje é o tempo de uma overdose de informações. O que tem de pastor na internet, o que tem de mestres na internet, porque tem gente que tem um sofisma. Não acha que congregar, que tem que ser assim, essa ideia do congregar. Aí o que é que ela faz? Procura os mestres que falam aquilo que agradam os seus ouvidos. O que é isso? Olha, você pode assistir aqui o nosso culto no YouTube. A igreja não é um templo local, a igreja é você. Onde você estiver, você é a igreja. Não é lindo? É lindo. Mas o congregar é de Deus. Nós somos santos, nós somos a igreja, nós somos a assembleia juntos. Amém? Então, o que é que o apóstolo Paulo está alertando? Cuidado com quem está dizendo aquilo que só agrada o seu ouvido e que está indo contra a palavra de Deus. Cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você ouve, que vai de encontro à sua liderança ou de encontro ao local onde você escolheu. E eu posso dizer para vocês, queridos, nós somos bem ensinados. O conhecimento da palavra, durante um tempo, foi detido às mãos de um meio eclesiástico. Não, a palavra só eram para aqueles que têm um ministério, para quem era um sacerdote, para quem estava em determinada posição, e as outras pessoas tinham que ser leigos. Por quê? Porque quando somos leigos, somos dominados. Um povo que não conhece o seu Deus, ele perece. E aqui, queridos, nós somos muito bem ensinados nas Escrituras. Nós somos ensinados no padrão divino, versículo por versículo, dentro do contexto, daquilo que está sendo falado. Não é utilizada a palavra de Deus como uma massa de manobra. Amém. E é verdade que muitas vezes somos confrontados, somos. Mas sabe, não é para nos matar, é para nos alcançar, é para nos fazer avançar. Porque quando somos corrigidos de uma forma que nós vivemos, vai dar um determinado trabalho a gente se submeter, no sentido de que começar a colocar em prática aquilo que a gente fazia. Lembra que eu falei para você que a gente não tinha o costume de congregar? Então, quando chegamos no Verbo da Vida, e não era um defeito da outra denominação, a questão estava conosco. Então, quando decidimos congregar aqui e começamos a ouvir a palavra, agora não existia mais só um culto no domingo. Agora a gente passa a fazer parte de uma congregação que tinha um culto na quinta-feira. E é necessário um determinado esforço para você começar a andar nessa verdade. Entende, gente? Então, é necessário esforço. Como existem pensamentos e ideias, você não precisa servir. Não, querido, precisa. Nós somos filhos de Deus, servos do Senhor. O serviço é uma forma de nós exercermos a nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Nada do que a gente faça vai pagar o que o Senhor fez por nós. E então nós passamos a servir porque nós somos gratos ao Senhor. E como nós fomos alcançados, nós queremos que outros sejam alcançados. Onde o Senhor nos plantou para nós servirmos. Seja nas crianças, seja no trânsito, seja no amadores, seja no diaconato, seja no departamento de música. Aí, nesse novo passo, vai ser requerido uma nova força? Vai. Antes a gente não congregava todos os cultos, agora nós congregamos em todos os cultos. Amém? Aí, agora eu passei a servir. Então, tem uma escala, tem uma consagração, tem uma reunião, tem os ajustes que são necessários. E eu vou crescendo naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nós vamos crescendo. Amém? No verso 2 diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. No verso 6, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Queridos, nós estamos plantados em um lugar onde nós somos muito bem ensinados na palavra. Sabe, nós somos expostos a uma qualidade de ensino que eu digo para você,
é muito difícil você encontrar em outro lugar. A qualidade de ensino que nós temos a respeito de cura, a respeito de prosperidade, a respeito de salvação, a respeito de ministério, a respeito dos dons do Espírito, a respeito de todos os assuntos, é um nível muito alto. Não temos do que reclamar do nosso alimento. O que nós precisamos sondar, o nosso coração está sendo uma boa terra para acolher a semente incorruptível da palavra de Deus? Porque ela traz resultados. Ela é poderosa, queridos, para trazer resultados na nossa vida, para mudar toda e qualquer área da nossa vida. Toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância. E eu quero dizer para você, já é do interesse de Deus. O apóstolo Paulo também fala, há um texto na palavra que também fala que é desejo de Deus que todo homem seja salvo. Mas sabe que o texto não para por aí? É desejo de Deus que todo homem seja salvo, mas que também chegue ao pleno conhecimento da verdade. A salvação é aquele portal que nós temos para entrarmos no plano que Deus tem para nós. Recebemos Jesus, nosso espírito foi transformado, somos uma nova criatura, não somos mais aquela velha criatura. E por que eu vou pensar como a velha criatura? Porque o padrão que vai conduzir a minha vida vai ser aquele de antes que eu recebi Jesus, aquela pessoa que está morta. Aleluia. Não, aí eu entro por esse acesso. Aí Deus diz, mas eu quero é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. À medida que eu renovo a minha mente com a palavra de Deus, queridos, eu vou entrando e permanecendo e avançando no plano que Deus estabeleceu para cada um de nós. Crescendo e avançando, crescendo espiritualmente. Não sabia que tinha um chamado, agora eu descubro, existem 5 dons ministeriais. Meu Deus, eu pensei que Deus tinha escolhido só algumas pessoas e que são aqueles mesmos e que... Não, Deus deu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e a outros mestres. Junto com cada um desses ofícios, existem ferramentas que operam na vida dessas pessoas e, de fato, o chamado é desde o ventre. E tem gente que morre sem saber que tem um chamado, porque não nasceu de novo. E tem gente que nasceu de novo, mas não quer entrar dentro do chamado. Não quero esse negócio de chamado, não. Meu negócio é só para ir para a igreja mesmo, meu negócio é só estar lá mesmo, sentar, ouvir o culto, adorar o Senhor, vamos embora. Não, meu negócio não é esse negócio de ter comunhão com os irmãos, não. Acabou o culto, antes do pastor dar o amém, eu já estou lá dentro do carro. E isso vai regenerar as vidas. Não, mas é porque eu pensei que chamado só era dos 5 dons ministeriais, não sabia que existia socorros. Eu não sabia que existia esse chamado que socorre os 5 dons ministeriais. Aleluia. O que é isso? O pleno conhecimento da verdade. E à medida que eu me exponho à palavra de Deus, à medida que eu cresço, à medida que eu conheço, que eu acolho, que eu pratico, eu vou avançando no plano que o Senhor tem para mim. Amém. Sabe, queridos, eu quero falar para você que o Rema é essa escola que tem transformado a vida de muitas pessoas. São 24 oportunidades. Eu gosto do que o meu sogro falou no dia que ele estava ministrando a palavra. Meu sogro crente, na época, há 35 anos, já era crente. 35 anos servindo ao Senhor, sabe, naquela serviço mesmo, firme, nunca se afastou, nunca se desviou. Graças a Deus. E ele já tinha seus 60 e poucos anos de idade. E ele disse que um dia orou ao Senhor: Senhor, me dê uma porta para eu aprender a sua palavra. E no dia do ministrando a palavra, ele disse que orou ao Senhor pedindo uma porta e Deus deu 24 para ele conhecer a palavra de Deus, que foi o Rema. Cada matéria foi uma matéria. E olha que ele não fez o Rema só uma vez, não. Ele fez 6 anos de Rema, eu queria dizer para você. Porque à medida que ele fez o Rema, ele levava alguém, ele trazia alguém. Teve um ano que ele fez o Rema e a escola de ministros juntos, que foi em 2022.
Porque essa porta de oportunidade de conhecimento da palavra, queridos, nós temos que ter esse desejo queimando no nosso coração de cada dia aprender mais a palavra de Deus. Ela é o alimento para o nosso espírito. Nós precisamos ter sede pelo conhecimento da palavra. E o Rema é essa oportunidade. O Rema é essa escola que transforma vidas, que traz estrutura, que traz conhecimento, que traz para nós mesmos, sabe, aquela base necessária para nós avançarmos no plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Quantas pessoas entram no Rema e não sabiam que tinham um chamado? Alguns dons do Espírito já operavam na vida daquela pessoa, mas ela nem sabia o que era. Às vezes fica como aquele trem desgovernado. E aí, pelo conhecimento da palavra, em uma matéria, estudando a unção, estudando o ministério prático, estudando as manifestações do Espírito, vai aprender e vai lembrar. Isso aqui que aconteceu era um dom do Espírito operando e eu não sabia. Era discernimento de Espírito. Aí tem gente que está aqui e fica, discernimento de Espírito? Aleluia. Mas você está num lugar onde você tem a oportunidade, no Rema você tem a oportunidade de ter a sua vida transformada pela palavra. Lucas, no capítulo 6, versículo 46, nós já estamos bem próximo de encerrarmos. Aleluia, o Senhor é bom demais. Diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Verso 48, é semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Quanto mais nós fundamentamos a nossa vida na palavra de Deus, a Bíblia está dizendo, queridos, que nós estamos construindo algo sólido. Estamos construindo algo não em cima de uma ideia de homem, que pode passar. Tem muita gente ensinando coisas, aquilo que o apóstolo Paulo diz, mentiras, filosofias enganosas, sabe, doutrinas de demônios. Tem muita gente que está ensinando debaixo disso, queridos, e que passa, é um vento. Passa e vai trazer os seus resultados. Mas Jesus está dizendo, olha, aquele que me chama Senhor e que faz aquilo que eu mando, é semelhante a esse homem que está construindo a sua casa em cima de uma rocha segura. Quando você está servindo ao Senhor, quando você decide congregar, que você está vindo aqui se expor à palavra de Deus, aí você está construindo uma estrutura necessária para você edificar a sua vida e construir um grande prédio. Sabe, é um lugar firme. Quando você está construindo o seu casamento na palavra de Deus, quando você vem para o bodas, e aí você vem aprender como um homem de Deus se porta na sua casa, que ele deve ser o provedor, deve ser aquele que protege, aquele que guarda a família, aquele que conduz a família aos caminhos do Senhor, aquele que diz, amanhã é domingo, ninguém falta em culto. Organiza logo a roupa. Se já tem os filhos que estão na escala, é aquele que diz, um dia antes, já olhou a escala de amanhã? Já olhou o que ele está fazendo? Ele está aprendendo a construir um casamento bem-sucedido, filhos bem-sucedidos na rocha, que pode vir tempestade que for, pode vir circunstância que for, pode vir situação que for, não vai derrubar essa casa. Ela está bem construída em um lugar sólido, que é a palavra de Deus. Sabe, no verso 49 diz, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. A gente sabe, não precisa ser engenheiro para saber que quanto maior um prédio, na sua posição vertical, quanto mais andares ele precisa ter, maior precisa ser o seu alicerce. Ninguém vai construir um grande prédio em cima de uma areia onde não tem um alicerce. Em cima de pensamentos vazios, em cima de ideias enganosas, filosofias enganosas,
Não, mas eu não acho que tem que ser assim não, como o pastor está dizendo. Esse negócio da gente ser posicionado na palavra, esse negócio da gente ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, esse negócio da gente estar mostrando a palavra, da gente estar orando, eu acho que não precisa ser tão radical assim não. Sofisma. Queridos, nós precisamos ser intencionais com a palavra de Deus. Nós vamos sim acolher a palavra de Deus. Nós vamos sim meditar de dia e de noite. Nós vamos sim cumprir os princípios da palavra. Quando estamos fazendo isso, estamos construindo uma estrutura, queridos, para trazer resultados que serão visíveis. Você vai desfrutar dos resultados do seu posicionamento na palavra. Você vai ver um casamento bem estruturado. Um casamento duradouro até a eternidade. Você vai ver os seus filhos crescendo em estatura, em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Quando você os ensina em casa, quando você os ensina na igreja, quando você os corrige na palavra de Deus, você vai ver o resultado do seu bom trabalho. Um prédio bem estruturado, que não se abala, que pode vir o que o mundo levantar. Queridos, nenhuma ideia do diabo é páreo para a palavra de Deus. Aleluia. Nenhum lugar que o seu filho andar, tendo sido bem alimentado na palavra, tendo visto a prática na sua vida, da palavra de Deus, você servindo, vai ser páreo. Nenhuma influência lá fora vai ser páreo para a influência daquilo que é visto na sua vida. A influência de Deus. Não vão se desviar, muito pelo contrário, vão brilhar onde estiver. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Assim também é com o ministério, é com o chamado, queridos. Você não está servindo a um Deus oco, a um Deus vazio. Não, você está servindo ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso. Haverá resultados na sua vida, amém? 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Eu já citei esse texto, mas eu gostaria de ler ele. Aleluia. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe, queridos, nós precisamos estar sujeitos à palavra de Deus. A gente precisa mesmo acolher, considerar a palavra. Mesmo que isso traga um ajuste muito necessário nas nossas vidas. Um ajuste que a gente vai precisar fazer, às vezes nessa forma de pensar, às vezes na forma de falar, às vezes na forma de nos comportarmos, sabe? Mas esse ajuste, ele é feito não para nos abater. Não para nos entristecer, não, a gente vai ver o resultado. Quando a gente se expõe ao ensino da palavra de Deus, quando a gente se expõe à repreensão, à correção, quando nós somos educados na justiça, porque antes de recebermos Jesus, queridos, nós não éramos filhos de Deus. E nesse tempo, nós éramos conduzidos por aquilo que víamos, por aquilo que fomos ensinados, por nossas emoções. Quantas pessoas tomam decisões guiadas por emoções? Quando a palavra de Deus nos instrui que nós não somos guiados por emoções, nós somos guiados pelo Espírito. E o Espírito, por exemplo, não vai dizer para a gente fazer algo contrário à palavra de Deus. Não somos conduzidos por nossas emoções, não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo sobre a educação na justiça. Hoje a nossa posição é de justo. Amém? Em justiça a gente não cresce, a gente cresce do conhecimento da justiça. A gente cresce em fé. Hoje nós somos tão justos hoje quanto quando nós estivermos na eternidade com o Senhor. Isso quer dizer que não há um crescimento nessa posição. Já estamos nessa posição. Mas nós crescemos nesse conhecimento
Nós crescemos no entendimento. E o que é ser justiça de Deus? É estar nessa posição, nessa condição, nesse olhar favorável, nesse lugar onde não existe mais distanciamento entre nós e Deus. Onde nós podemos chamar Deus de Pai. A Bíblia está dizendo que a Escritura vai nos educar nessa posição que o Senhor nos colocou. Que ela é inspirada e ela é poderosa para fazer isso. Por isso nós precisamos acolher a palavra de Deus. Cuidado com os venenos espirituais. Cuidado que os venenos espirituais que eu estou dizendo, queridos, são as coisas que parecem bíblicas, mas que não são. Que às vezes estão só causando esse afago nos nossos ouvidos. Eu posso congregar só no culto de domingo. Não precisa estar todos os domingos. Não, eu posso congregar só nos cultos de ceia. Queridos, cuidado. Isso é um veneno. Essa não é a verdadeira palavra de Deus. A Bíblia diz que quanto mais a gente vê que o dia se aproxima, muito mais nós devemos congregar, muito mais nós devemos estar apegados a esses princípios. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia. Eu queria orar por você. Sabe, eu queria dizer para você, não tenha reservas no seu coração com a palavra de Deus. Acolha a palavra de Deus. Sabe, não resista à palavra de Deus. A Bíblia diz, queridos, que nós devemos resistir ao diabo. Aquilo que o diabo levanta, algo que você vê no padrão do mundo, mesmo que seja bonito aos olhos, vistoso aos olhos, é do mundo, não faz mais parte da nossa vida. Não faz mais parte do padrão da sua vida. Agora o padrão da sua vida é o padrão de Deus. A sua conduta, ela precisa estar alinhada. A minha e a sua conduta precisa estar alinhada à palavra de Deus. Resista ao diabo. Resista às ideias diabólicas. Resista a ensinamentos diabólicos. Resista àquilo que está sendo dito no mundo, que é contrário à palavra de Deus. Não resista à Bíblia. Não resista ao conhecimento da palavra. Não resista às instruções divinas. Fique firme, posicionado na palavra de Deus. E eu sei que quando nós nos posicionamos, a gente vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Posso orar por você? Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada, Senhor, pela sua palavra poderosa que transforma as nossas vidas, Senhor. Que nos tira de uma posição, Pai, em que nós poderíamos estar distantes do padrão que o Senhor criou para nós vivermos. E nos impulsiona e nos direciona, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu sei que o Senhor tem planos de paz, que o Senhor tem planos de alegria, que o Senhor tem planos de prosperidade. Senhor, eu sei que o Senhor tem planos de sucesso para cada um de nós. E eu oro, Senhor, para que os planos que o Senhor tem para os meus irmãos se cumpram. Eu declaro os meus irmãos bem posicionados na sua palavra. Eu declaro, Senhor, eles correndo, avançando naquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, eu declaro famílias bem-sucedidas. Eu declaro casamentos duradouros, casamentos abençoados. Casamentos posicionados nas Escrituras, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, filhos, Senhor, cheios da sua palavra, filhos cheios do seu Espírito, filhos, Senhor, que serão como flechas na mão do argueiro. Eu declaro os filhos dos meus irmãos, Senhor, guardados pela sua poderosa mão. Nenhum deles vão se desviar, nenhum deles vão se afastar dos seus caminhos, nenhum deles, Senhor, serão distraídos com as coisas desse mundo. Eles não serão enganados, eles permanecerão firmes e alcançarão a muitos para o seu reino, em nome de Jesus. Há alguém aqui nessa manhã que ainda não fez uma aliança com o Senhor e deseja receber Jesus como o Senhor da sua vida? Se você está aqui e você ainda não fez essa aliança, você ainda não fez de Jesus o seu Senhor, essa é a melhor oportunidade, o melhor convite da sua vida. Se você não tem certeza da sua salvação, e esse convite não é um convite para você mudar de religião,
Esse convite é um convite para você fazer uma aliança com o Senhor. Assim como um homem decide casar com uma mulher e precisa estar diante de um juiz, de uma autoridade, dizer sim para aquele matrimônio. Esse é o convite. É o convite para você dizer sim para o Senhor, para você fazer essa aliança com Ele. Se você está aqui, levante sua mão. A gente quer orar com você e por você. Há alguém que deseja fazer de Jesus o seu Senhor? Aleluia. Há alguém que deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Você já recebeu Jesus? Você já fez uma aliança com o Senhor? Já é um crente, nascido de novo, mas ainda não ora em outras línguas? Eu quero dizer para você que a oração em outras línguas é uma ferramenta poderosa e é para nós, filhos de Deus. Se há alguém que ainda não ora em outras línguas, levante sua mão. Nós temos aqui uma equipe preparada para ministrar o batismo no Espírito Santo para você. E você vai sair daqui orando em outras línguas, fervoroso. Há alguém? Aleluia. Há alguém aqui que deseja receber imposição de mãos e sair daqui curado? Se você tem alguma dor, algum sintoma de enfermidade, se você recebeu algum diagnóstico e você deseja receber imposição de mãos, eu quero dizer para você que a Bíblia fala que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você não precisa sair daqui com essa dor, nem com essa enfermidade, nem com esse diagnóstico. Há alguém que deseja receber imposição de mãos? Aleluia, uma igreja poderosa, salva, cheia do Espírito e curada. Queridos, sejam abençoados na prática dessa palavra, amém? Amém, glória a Deus, que palavra abençoada, que nos edifica, amém? Aproveitando a palavra, eu gostaria de fazer aqui umas indicações literárias. Edifique seu fundamento, de Rick Renner, amém? Muito bom esse livro. Pensamento certo ou errado, de Kenneth Hagin. Lembrando também que o nosso Verbo Shopping está com desconto. Então aproveita. Olha, conhecimento é poder. E a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Então conhecimento é poder e o povo sofre porque falta o conhecimento. Eu gostaria de saber onde é que estão nossos visitantes. Cadê eles? Você que é o nosso visitante, levante sua mão aí. Alguém chegou depois? Depois que eu fiz a abertura do culto? Eu queria saber que Deus sabia que você vinha. Então nós temos uma sala preparada para você. Então você que está nos visitando hoje, pode acompanhar o pessoal lá, ó. O pessoal que está lá atrás, pode acompanhar. Se você veio com alguém, essa pessoa pode ir juntamente com você. Amém? Lembrando também que assim como esse culto foi abençoado, nós também temos 2 cultos abençoados, às 16 e às 18 horas. Eu quero convidar você, e você pode trazer mais pessoas para participar desse culto abençoado, de 16 às 18 horas. Amém? Glória a Deus. Vamos para a casa abençoada, levante sua mão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja abençoado na prática dessa palavra e o seu telefone vai tocar com boas notícias. Amém. Boa semana a todos.